se o povo de Israel conhecesse muito bem quem era Deus, ou seja, se o povo de Israel no deserto conhecesse muito bem o caráter e as intenções de Deus, a maioria deles não teria morrido no deserto. A maioria deles não ia morrer, não teria morrido no deserto. Muitos deles morreram no deserto porque eles não conseguiam entender o caráter de Deus, as intenções de Deus. Ou seja, eles não confiaram tanto que o mesmo Deus que o tirou do Egito era capaz de levá-los até a Terra Prometida. Ou seja, o grande problema, a grande sacada foi eles não conheciam muito bem a Deus. Porque se conhecesse a Deus, eles iriam entender que o deserto, aquele momento difícil, não era um momento permanente, não era um lugar de habitação, era apenas um lugar de passagem, era apenas um caminho para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Mas eles não conheciam isso, e isso pesou muito na vida deles. Então a maioria caíram no deserto porque eles não conseguiam entender quem era Deus. Então, conhecer Deus é muito mais do que ir na igreja. Conhecer Deus é muito mais do que ser um dizimista. Conhecer a Deus é muito mais do que você dar um dízimo e, sei lá, fazer os rituais religiosos. É muito mais do que isso. É isso que a gente vai conversar. Então, conhecer a Deus é uma experiência pessoal. É algo que não é como você transferir, é uma coisa pessoal. Ou seja, a palavra usada no Antigo Testamento em hebraico, que fala, que define o que é conhecer a Deus, significa você coabitar com a pessoa. A Bíblia fala assim, Adão conhecia a Eva e depois gerou os filhos. Ou seja, é um conhecimento íntimo, tão íntima que resulta em fruto, resulta em algo que nasce desse relacionamento. Então, conhecer a Deus na Bíblia é muito mais profundo ir numa igreja, é muito mais forte do que participar de um culto, igual a gente está fazendo aqui. Então, conhecer a Deus é muito mais além. Deus quer que nós o conhecemos a tal ponto que essa intimidade conosco, com Ele, possa gerar fruto de transformação, possa gerar fruto de uma vida totalmente mudada. Deus aí espera isso da gente. Então, o que é que nós possamos ler em Daniel capítulo 11, versículo 32? Daniel, capítulo 11, verso 32. Eu vou só falar o que Daniel fala. Na parte B do texto, Daniel fala uma coisa, você fala o seguinte: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proeza, ou fará grandes coisas. Olha só, Daniel fala o seguinte: embora haja dificuldade, embora os que virão depois, as circunstâncias, situações que vão vir posteriormente, são situações difíceis, são situações complicadas, mas o povo que conhece o seu Deus será forte. Ou seja, é um povo que vai se fortalecer em meio à crise. É um povo, mesmo pode chorar, pode estar triste, pode ficar um pouco abatido, mas é um povo que não vai se entregar. Um povo que vai se erguer, um povo que vai se levantar, vai se recarregar, porque conhece de fato quem é seu Deus.